Agora acabou. O capítulo 10 ele vai terminar hoje. Precisamos apresentar mais dois filósofos, então bora começar logo. Augusto Comte, criador da sociologia, pai da corrente filosófica chamada positivismo. O que Augusto Comte fez? Bom, primeira coisa, ele foi um adepto do crescente cientificismo que começou desde a Revolução Industrial e foi crescendo por conta desses avanços tecnológicos e descobertas da ciência moderna, e isso fez com que muitas pessoas ficassem empolgadas com o potencial da ciência e o potencial futuro dessas descobertas científicas. A questão é que o cientificismo ele é uma extrapolação do próprio caráter científico. Quando nós falamos, por exemplo, de Augusto Comte, nós estamos falando de alguém que criou a corrente positivista, e essa corrente visava, sim, o rumo à ciência. Todas as sociedades elas precisavam passar por 3 estágios. Bom, eu imagino que na aula de sociologia você já ouviu falar desses estágios. O primeiro seria o estágio teológico, que seria quando as sociedades elas interpretam o mundo a partir de mistérios divinos. O segundo estágio seria o estágio metafísico, quando você substitui a divindade por explicações abstratas, como por exemplo Aristóteles fez na sua metafísica. O terceiro estágio é o estágio positivo, que é quando a ciência assumiria todos os mistérios que foram abertos pela teologia e pela metafísica. Calma que a câmera está torta. Esse estágio positivo seria exatamente o estágio em que todas as sociedades, em que todas as culturas deveriam parar para contemplar as grandes maravilhas da ciência moderna. O Comte olha para esse estado positivo e ele chama de estado positivo porque ele é um contraponto a tudo que é negativo, ou seja, a fantasia, a imaginação, as divindades, questões teológicas, questões metafísicas, tudo isso é algo que atrapalha o avanço da ciência, porque a ciência está justamente descobrindo os mistérios do mundo, e isso faz com que quando nós temos mistérios e nós nos debruçamos somente sobre os mistérios, a gente não avança cientificamente. Então, Augusto Comte olha para isso e pensa, não, a ciência tem que dar todas as respostas que o ser humano necessita. Qual é o problema disso? O problema é que ele ultrapassou tanto o significado do que é uma ciência, que ele tornou a concepção científica em algo religioso. E isso pode ser visto através da Igreja Positivista do Brasil. Ela existe aqui. O positivismo de fato virou uma religião, justamente porque a ciência não tem o caráter de dar as respostas sobre todas as coisas. O caráter da ciência é investigativo e gerador de conhecimento. Agora, dar respostas às abstrações, aos nossos anseios, às nossas perguntas mais profundas, isso não é papel da ciência. Quando a ciência toma esse papel, o que nós temos como resultado é a criação de uma nova religião. E você pode ver isso no meu Instagram ou então no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição, que é sobre o Dia da Bandeira, que eu fiz um videozinho curto de 1 minuto só, um Reels, um TikToker, sei lá o que. Eu fiz um vídeo curtinho falando sobre isso e falando sobre a participação de 2 filósofos positivistas na criação da nossa bandeira. O lema Ordem e Progresso é um lema positivista, é um lema de Augusto Comte, porque ele acreditava que essa ordem e progresso gerariam, sim, a evolução definitiva de todas as sociedades para o estágio positivo. Segundo filósofo, Karl Marx. Marx ele viveu entre 1818 e morreu em 1883, se eu não me engano. E qual é o ponto da filosofia dele? É uma filosofia materialista. E, bom, a gente fala de materialismo dialético quando estamos falando de Marx. E o que isso significa? Significa que, para Marx, os movimentos eles fazem parte da matéria e depois criam significado. Por exemplo, Aristóteles ele falava que a filosofia era a maior de todas as disciplinas, porque ela era inútil. Isso parece estranho para nós hoje, mas por que no fim das contas Aristóteles ele concluiu que a maior de todas as disciplinas deve ser inútil? Primeiro porque a sociedade ateniense daquela época, a sociedade grega, porque ele não era de Atenas, ele era de Estagira, mas a sociedade na qual ele estava inserido era uma sociedade escravocrata. Então, todo o trabalho manual, todo o trabalho pesado era feito por escravos. Se os escravos fazem o trabalho pesado, o que resta para as pessoas que são atenienses, puras, cidadãs, que são até ricas, é a ociosidade, é a inutilidade. Então, para ele, a filosofia se resumia nessa característica da inutilidade justamente porque tudo que era útil, tudo que era trabalhoso era feito por pessoas de camadas inferiores da sociedade. Ou seja, ele criou o significado a partir da matéria, a partir das ações que iam ocorrendo ali. Compreende? Então, para Marx,
Todo tipo de abstração, todo conceito que nós temos, desde família até Deus, até religião, a Estado, todos esses conceitos são abstrações de algo que aconteceu na realidade. Então, quando nós olhamos para esse tipo de abstração, às vezes parece que nós estamos presos a uma realidade, parece que as nossas escolhas são somente duas, parece que ou eu tenho que obedecer meu patrão ou eu vou para o olho da rua. Porém, essa explicação nem sempre é verdadeira, porque a significação ela vem por meio daquilo que nós fazemos na realidade. Se o trabalhador tudo produz, tudo que é produto do trabalhador, a ele pertence. Porque é ele quem fez. Materialmente, aquilo é propriedade do artífice. Materialmente, aquilo é propriedade daquele quem fez e não daquele quem paga. Então, o que nós temos aqui em Karl Marx é justamente uma interpretação do movimento histórico a partir do seu meio material, a partir daquilo que você tem de fato. Ou seja, se os conceitos abstratos nos prendem, nos oprimem de alguma forma, é porque esses conceitos abstratos estão sendo usados como ferramentas ideológicas, construindo ilusões para que a gente fique preso a elas. Mas quando nós tomamos consciência de que a realidade ela é contraditória, em que sentido que Marx falaria que a realidade é contraditória? No sentido de que as abstrações tomaram lugar da matéria. As abstrações, os conceitos abstratos tomaram lugar das ações. E isso não poderia acontecer. São os nossos trabalhos que formam os conceitos, e não os conceitos que formam os nossos trabalhos. Aonde eu quero chegar com isso? Marx diz que aquele que consegue tomar a consciência disso, dessa contradição, desse problema em que você tem uma tese e uma antítese e forma uma síntese revolucionária, ele pode sim, de fato, ser o dono da sua própria história. Porque o que nós vemos é justamente a tomada de lugar por meio de conceitos abstratos, quando na verdade existe todo um exército de pessoas que estão operando com base nesses conceitos. Ou seja, aquilo que é conceitual não está equivalendo à realidade. Se não está equivalendo à realidade, nós precisamos tomar consciência disso para revolucionar o sistema a partir disso. Por isso que o sistema dele é materialismo dialético ou materialismo histórico. Assim como Marx tem a célebre frase na ideologia alemã, os filósofos eles passaram muito tempo interpretando o mundo. Hoje em dia nós precisamos transformá-lo.